Continuando o material aqui, o terceiro vídeo a respeito de Eric Felinto, a respeito das fake news contra o Olavo de Carvalho e a sua suposta, entre aspas, bem aspas, refutação aqui a esse filósofo. Eu resolvi dividir em três partes, porque eu tendo um problema assim de carregamento, sabe? Até mesmo para não ficar chato, né? O vídeo fica horroroso também quando ele se expande demais. Mas está demorando muito a carregar, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. É verdade, e aí continua. Aqui aí sobre a ótica aí do cara aí, né? Dossiê, o suposto dossiê do Eric aí. Vamos lá. É verdade que um dos mitos mais persistentes sobre a lendária figura de Tesla fantasia a invenção de um raio mortal de partículas, exemplo do poderosíssimo laser. Davi, a literatura científica contemporânea que recebeu a evidência para sugerir que Tesla tenha dissipado os lasers. Do mesmo modo, a crença do inventor de nêutrons mais rápidos que a luz, que ele certamente seria incapaz de inventar, se mostra hoje como radicalmente equivocado, tal. O mundo científico é mais confuso que o mundo da política, afirma ele no mesmo vídeo. De fato, então, quer dizer, a análise de vídeos, meu Deus do céu, fora do contexto, que agora eu não vi nada de profundo, substancial, de consistente, de fato, precisamente essa confusão e complexidade da ciência do mundo contemporâneo torna o público leigo suscetível a explicações fantasiosas e significadores, quando aceitamos como factual a afirmativa de um especialista sobre o contexto científico, é porque reconhecemos nossa incapacidade de penetrar nesse escuro domínio do saber atribuído aos cientistas a responsabilidade de manter informados. Bom, se não me engano, ele é formado em comunicação, então quer dizer que tanto o Olavo quanto ele tem conhecimento de comunicação, beleza? Então eles estão kits. O Olavo tem um certo conhecimento também por ser jornalista da língua portuguesa e também por ser escritor. Ambos são escritores e eles meio que empatam também nesse quesito. Só que o fato do Olavo ser filósofo e o fato dele opinar filosoficamente sobre alguma coisa faz com que as palavras desse pós-doutor aí caia em desuso. Primeiro, que esse pós-doutor não é filósofo, não tem conhecimento da filosofia. Segundo, porque a filosofia é a priori, não a posteriori. Então, assim, quando o Olavo fala esse tipo de coisa, não é para entender de forma literal, é o cara com a especulação fora do pensamento científico, que é o papel da filosofia, sabe? A filosofia inicia e fundamenta o pensamento científico, mas ela não é científica, sabe? Então, o fato da filosofia não ser científica e ele analisar com base na filosofia não faz dele um mentiroso, sabe? Faz dele um especulador, que é o papel, isso cumpre o papel da filosofia, sabe? E de forma ativa, né? Agora, por exemplo, pior do que esse pós-doutor que trabalha de forma reativa, né? Sempre procurando ser a sombra de alguma pessoa, igual ele faz aqui nesse vexame aqui. Temos científicos e conhecemos a nossa capacidade de domínio do saber atribuídos a cientistas, cuidado a se manter informados. Mas esse é um mecanismo de crença que pode ser projetado sobre qualquer figura de autoridade. Nesse caso, a erudição sem limites do filósofo da internet. Aí ele coloca da internet para dar uma diminuída na pessoa. A ciência do Olavo de Carvalho, entre aspas, é contudo responsavelmente feita. Ai, meu Deus. Mais uma vez eu vou dizer que a filosofia ela é a priori, não posteriori, ou seja, ela não é científica, mas ela é especulativa. Então, mais uma vez anulando o argumento desse cara aí. Afirmativas genéricas e vagas, verificação, experiência científica sem respaldo. É engraçado que ele pega um espantalho, ele pega uma situação fraca, né? Em vez dele investigar propostas filosóficas do Olavo de Carvalho, sabe, de densidade filosófica, que ele seria incapaz também, esse pós-doutor aí, porque ele não domina a filosofia. Então, como ele não domina a filosofia e seria incapaz de analisar uma proposta filosófica, ele pensa algumas coisas que ouviu que percebeu de orelhada para tentar atacar como se as partes representassem o todo. Ações assim, no seu apoio são escolhidas a dedo por meio de um viés de confirmação e exclui a possibilidade de contraditório com qualquer percepção alternativa. Não. Vocês que estão excluindo e sempre excluíram o contraditório, tudo convocado de modo a confirmar se essa teoria de conspiração e mesmo a ciência e a universidade provavelmente faz parte. Por exemplo, para
Nesse que Carvalho queria oferecer informações úteis, ciências de uma conspiração mundial e algo que não negado, ainda que oferecer prova correta disso, além disso. A conspiração, ele mesmo falou aqui, ó, especulações, o filósofo cumpre especulações. Então, se o filósofo cumpre especulações, ele está certo e não errado. A conspiração atravessará a verdade os séculos e medianos e mandados fundado oficialmente na Espanha. Então. Segundo, a função do filósofo também é ser aquele ponta de lança, né? Ele vai, estuda um assunto, especula sobre ele, avança no tempo, recua e se oferecendo como, digamos, como bucha de canhão mesmo. Se der certo, os louros da ciência, se der errado, a culpa é do filósofo. É sempre assim. Segundo Reuter, baseado em seus objetivos, Sérgio Ricardo, em dezembro de 99, fazem planos para conquistar o nosso do mundo. A visão conspiracionista que enxerga a história, um processo capaz de ser difícil. Se o Olavo é um conspiracionista, que moral tem um utopista falar de um conspiracionista? Um utopista que enxerga o mundo glorioso do socialismo falar de um conspiracionista, sabe? Né? A mesma coisa do sujo falando mal lavado. Pela agência me compõe as fontes mais danosas, informações falsas. Desde o complô, constitui imaginários perfeitos para se observar. Ciência política, fatos e fantasia. Só não, meu filho, em política ele acertou muita coisa isso. É engraçado que as coisas que ele acertou e as coisas da política você deixou de fora, né? Quase assim, creio que essas são as de tudo formas da propaganda política, existindo assim para promover o avanço de determinadas agendas ideológicas, para a possível ciência da política e conspiracionismo, obviamente disso a plena consciência, praticando a noção de que não existe neutralidade real, não existe ciência fácil no céu platônico das ideias, livre de determinados dos projetos econômicos específicos, mas esses cientistas não são necessariamente fontes confiáveis, dado que a sua atitude funda conforme Carvalho na doxa, pelo consenso das opiniões, porque seria diferente com o singular conceito olavista de cientificidade. Ele tem razão mesmo, é um consenso de opiniões. E mudou. É engraçado que os próprios caras que defendem a mudança das coisas, né, que defendem lá, que diz que as coisas, que a mulher torna-se mulher, que as coisas estão sempre frouxas, né, informes e sempre em mudança, querem dizer que a ciência ela não muda, né? Então, a única coisa que eu vi que o Olavo falou é que confirmou que a própria esquerda confirma que as coisas estão em movimento, inclusive a ciência. Então, que em hora era verdade uma época, agora ela se, digamos, caducou entre aspas, porque seria diferente. Ele talvez possa ser classificado como um cientista, como uma ciência customizada, ou seja, como interpretações e apropriações do conhecimento científico em general grau, contrariando a autoridade específica da ciência. De fato, como observa o mundo pós-verdade, a ideia mesmo de consenso científico pode ser encarada como suspeita, fruto de um processo de secularização da sociedade, igual a ciência agora alvo de vez alvo em vez de o agente desse processo. Essa ciência customizada que acompanha a crescente de pessoas comuns, o tema em cultura hipertecnológica, pode por vezes associar-se a especulações de ordem esotérica, gerando o que já foi denominado como híbridos científicos, New Age, etc. Não é casual, portanto, que Carvalho já tenha também abordado a ciência por esse ângulo da obra do pensamento polêmico físico e metafísico, que a partir de uma posição tradicionalista, inspirada pelos autores de Guénon, traz bastante controvérsia com o design inteligente e ao centrismo. Não será essa, portanto, pessoal falando das qualidades concepções científicas para um guru da nova direita. Aí ele faz ataque à pessoa, né, de homem, para um guru da nova direita brasileira. A modernidade científica está encerrada e não sobrevive a exames como esse que o professor tal fez. Em sua apresentação do livro O Enigma Quântico, Carvalho toma o cuidado, porém, de diferenciar aquilo que separa o trabalho do Smith dos tradicionalistas acima mencionados. Afinal, Guénon se fundamenta no princípio no sufismo islâmico e toma com base o bom ou melhor cristianismo. Carvalho agora afirma igualmente. Só desse modo, ele também aproveita, distanciando o fato de que Guénon
na Tarika esotérica nos anos passando agora continuamente um movimento bastante proveniente da popularidade islã. Parece que crianças do Olavo de Carvalho são tão maleáveis quanto as convicções filosóficas. E aí ele consegue aqui, eu acho que Olavo de Carvalho sobre os células de fetos abortos do sangue da Pepsi, ele vai citar aqui Pepsi abortista, não sei o que, desejo da ordem e controle embutido no conservadorismo reacionário de Olavo de Carvalho pode encontrar seu paroxismo. A situação com a realidade do cidadão coincide por inteiro com a realidade da lei, com a cidade ideal, os anseios platônicos. Aí tenta associar o Olavo a um utopista, mas os socialistas chamar um cara de utopista não dá para acreditar, né? Vai passar vergonha demais. Agora travou o PC, continua travado. Carvalho chega a comparar esse fascínio do público ao que acontecia com ouvintes do Bigodinho. Ele mesmo se confessa afetado pela força hipnótica maligna, verbalizar os conteúdos neuromagia Carvalho para o seu público. Aí ele tenta colocar o Olavo num patamar esotérico. Bom, essa imagem de que totalidades messiânicas, por exemplo, os comentários que o público deixa no vídeo de necrológico preparando para o seu canal oficial do YouTube. Minha vida iria continuar no escuro se não tivesse encontrado o Olavo, mas de todos nós, seu legado não irá salvar o Brasil. Aí já é fatos vossos, como é que chama o Olavo falava? Esperneante. Tipo de voz crepto. Um tipo de voz crepto. Voz de peido. Um tipo de vocare auxilium. Do indivíduo que pede socorro. Que grita e pede socorro. Se eu não puder salvar a alma de outras pessoas, Olavo é imortal. Esses mestres. Ai meu Deus. Não admira assim que Carvalho possuísse capital simbólico, inclusive para enredar o Papa, líder terreno da Igreja Católica, em tramas conspiratórias vigilância e pensamento conservador, a ameaça globalista. Em uma entrevista que concedeu a esse defensor superior, Carvalho afirma que comunistas começaram a se infiltrar na igreja desde 1930 e afirmou 1.100 agentes com a finalidade. Carvalho amplia o número a 3.000, segundo ele, existem inclusive boas razões para suspeitar que mesmo Francisco tenha sido posto Antônio Jorge Soros, o que não deixa de ser não uma conspiração, mas uma verdade que, por exemplo, você tem aí a teologia da libertação, você tem aí vários, inclusive depois de tantos Rerum Novarum, né, tantas encíclicas assim a respeito contra o socialismo, de padres ainda com ideologia socialista lá, inclusive a teologia da libertação, da esperança, da missão integral, isso confirma as teses do Olavo. Essa tomada da igreja por forças satânicas esquerdistas é algo, a mitologia da agenda globalista composta com tecidos narrativos de imagens sociais que basicamente pressupõe a existência de um governo mundial secreto e atividade constante para criar a muita diferença de... Então, isso aí é só com o tempo a gente consegue constatar, ou tentar me adiantar aqui, que só balela. Olavo Carvalho foi indo mais longe decretando que a pandemia simplesmente não existe. Aí vamos entrar naquela questão lá de Stuart Mill. Mais uma vez ele cria aqui uma oportunidade para a imunidade de rebanho, cita Bolsonaro aqui, aí a gente vai entrar nessa parte de pandemia, piora para o pós-doutor aqui, porque quem estudou filosofia sabe da corrente do Stuart Mill do utilitarismo, né, e sabe que a China não poderia ter evitado, né, com aquela técnica do utilitarismo para evitar o mal maior, né? Eles deveriam ter fechado lá, isolado o país para sofrerem as consequências e tal, mas como ele não leu o Stuart Mill, então não dá para cobrar isso de um cara da comunicação, mas que não tem conhecimento algum de filosofia, sobre filosofia. Se o nosso é o século do marxismo, escreveu ele, é também o da hipnose, das técnicas de
influenciar subliminar, lavagem cerebral, modificação do comportamento, programação neurolinguística. Temos que Carvalho certamente conhecia muito bem, integrante que em seu livro de 1986 sobre o tradicionalismo Carvalho critica tão veementemente o lixo informativo da cultura contemporânea, atrapalha a contação, condição indispensável da prece e de outras práticas espirituais, bem como ele vai tentar atacar, falatório, gracejos bobos e trocadilhos que incitam automatismos mais baixos da mente inferior. Um ataque que sobrevive a imaginação dos seus admiradores. Agora, quase 40 anos depois, o filósofo revive a imaginação dos seus admiradores, fazendo desgraça tanto a esse lixo informativo, transforma a atuação dos gracejos e trocadilhos que devotava constantemente aos inimigos. Pode-se debater, evidentemente, Olavo de Carvalho tinha plena consciência de estar criando um aparato de desinformação. Essas perguntas aí na concepção dele na guerra, vai entrar em detalhes aqui de guerra cultural, e segue, e aí ele dá as referências aqui, só tentar achar um desfecho aqui. Somos seis. Não é simples de discutir o Estatuto da Informação no contexto aqui. Segurança passado, no qual instrumentos anulados para determinação factual necessitam ser radicalmente pensados. Mas essa é talvez a tarefa histórica que teremos que realizar nos anos por vir, que aliás exigirá boas doses de imaginação. Fica claro que Palavras Carvalho percebia claramente o poder da ficção, o papel imaginário dos afetos às tomadas de decisão, inclusive políticas. Nesse quesito, fato, Olavo tem razão, como costumava dizer aos seus seguidores, pode ser assim, imaginar que o guru de Bolsonaro, e de forma difamatória, executava um programa político altamente eficaz. E aí termina aqui esse artigo aqui, entre aspas, de ofensas aqui ao Olavo, tentando diminuir, chamando de lixo informativo também, colocando entre aspas a guerra cultural e fazendo esse papel mesmo, eles sim, de desinformação. E aí também agora que, principalmente agora, depois do falecimento do Olavo de Carvalho, você tem a possibilidade de pesquisar, inclusive ir na fonte, tentar saber quem é o Olavo fora desse falatório, práticas espirituais, falatório, gracejos bobos, trocadilhos, quem é esse Olavo, e aí aproveita para pesquisar também para saber quem é esse tal cara aqui, esse autor aqui, fazer uma comparação dos dois pensadores para ver se ele consegue, se ele serve para um peido do Olavo, E aí eu deixo a dica aqui, termino com Eric Felinto, tem material aí dele na internet, e aí você, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Parece que ele dá aula lá, etc, entre outras coisas. Então beleza, até mais e até a próxima.